Olá, boa noite. Bora lá para mais uma live Mulher de Fases. Hoje eu vou estar com uma maravilhosa empresária, mãe, mil e uma utilidades. Tati Vazinho vai me fazer companhia para a gente falar de um tema que dá fogo na calcinha de muitas mulheres, né? Maternidade, carreira, maternidade e negócios. Oi, Lilian, lindona, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Oi, Sidney, seja bem-vindo. Estou aguardando aí a minha convidada de hoje, a Tati. Nós vamos conversar sobre maternidade, mãe de negócios. Vamos brincar um pouquinho aí com essa. Opa, voltei. Ai, fiz alguma atrapalhada aqui. Vocês estão me ouvindo aí, né? Tati chegou. Oi, Dani, seja bem-vinda. Que saudade de você. Tati, maravilhosa. Oiê. Olá, ótima noite. Seja bem-vinda. Live Mulher de Fases. Que delícia ter você aqui. Cadê nossa trilha sonora? Precisa de trilha sonora, porque essa música rende, né? Menina, eu me atrapalhei aqui com a trilha sonora na hora de entrar. Vou colocar no final aqui. Já Me atrapalhei. Para os que têm um pouquinho mais de 20, tem a música de Mulher de Fases dos Raimundos, né? Que é uma música Então, super mas era justamente ela que eu estava procurando aqui na minha playlist, porque maternidade e carreira é um tema assim que deixa nessa vibe meio maluquinha mesmo, né? Então valia a pena começar com ela, mas me atrapalhei aqui. Mas vou tentar achar aqui para a gente encerrar com ela e falar desse tema. Assim, eu estava brincando aqui, né, e fazendo uma alusão um pouco com o podcast, porque maternidade e carreira dá muito fogo na calcinha, né, Tati? Acho que esse é um grande dilema na vida da maioria das mulheres, né? Que hora ser mãe, carreira, crescimento numa carreira corporativa, empreender, isso traz assim muitas inquietações para as mulheres, trouxe para mim, né? Eu imagino que para você também, então quero ouvir aí a tua trajetória, mas também falando da nossa escolha da temática, né? De fazer uma metáfora aí, mãe de negócios, porque essa habilidade de cuidar, de fazer crescer, a gente, né, traz também para o mundo dos negócios. Você como empresária, eu também empreendendo aí há um ano, fiz uma transição de carreira. Então, a nossa escolha também de brincar um pouco com isso, o quanto que a gente tem aí um preconceito falando que a mulher ela fica, né, limitada com a maternidade e muito pelo contrário. Eu acho que a maternidade ela impulsiona a gente para muita coisa, né? Então seja bem-vinda, me fala aí, né? Conta aí para quem é que está aqui com a gente, para quem vai ver a gravação. Quem é você? Como é que a maternidade chegou na sua vida, né? E como é que isso tudo junto e misturado faz a Tati ser quem ela é hoje? Pois é, Cláudio, brigadíssimo. Até hoje me ausentei durante o dia inteiro das redes sociais. Nesses últimos dias está difícil, né, frequentar a rede social por conta dos acontecimentos. E aí hoje eu me dei o direito de passar a tarde assistindo um seriado que eu queria terminar sem culpa. Que delícia! Que tá vendo? Dos privilégios, da maturidade, né? Da maturidade, exatamente. Que delícia, Tati. Que bacana. Isso que você tá falando. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Tati Cavazin, eu tenho 40 anos, quarentena, e sempre fui workaholic, assim, em extremo, assim, de mergulhar no trabalho mesmo, sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito focada, muito dedicada. E eu fui uma mulher que não casou para ter filhos. Olha que interessante.
Eu casei Ah, que legal! Eu queria casar, mas assim, aquela frase, casei, quero ter filhos, não fazia parte dos meus planos. Queria curtir, queria me Uhum, divertir, queria ter minha casa, queria poder namorar, queria poder viajar. Meu uhum. marido é um grande parceiro, então a gente fala que a gente casou para não precisar mais ir embora, porque essa história de namorar e no final da noite ir embora é um saco. É um saco, é verdade. A gente casou pra não ter que ir embora mais. E Que aí, filhos não delícia. faziam parte da nossa ideia de vida. A gente queria Uhum, construir uma vida sólida, a gente queria desfrutar dos amigos, dos nossos pais, da família. A gente é muito família. A gente gosta muito de uhum, viajar, somos de motoclube. E eu tinha uma carreira constituída, eu constituí a minha carreira profissional, trabalhando como CLT. Eu comecei como uhum, bancária, com pouquíssima idade eu era gerente de banco, mas também com essa minha vida muito dedicada, eu me cansei 10 anos depois, falei, não quero mais isso para minha vida. uhum, Pivotei e fui trabalhar na área de comunicação, mas eu nunca deixei a gestão. Sempre gostei, assim, o maternar, ele não é só da barriga. Eu acho que o maternar, ele vem com a uhum. gente, né? Apesar do conceito da Exato. maternidade ter aí suas distorções durante as épocas, né? Assim, conceito de instinto materno é um conceito muito Sim, novo em sim. relação à maternidade. Então, quem Uhum, estuda um pouco dessas relações maternas vai descobrir aí que instinto materno é uma coisa que há pouco tempo existe. Mas o maternar, o cuidar, sempre esteve em mim. Eu venho de uhum, uma família de muitas mulheres e todas, a maioria delas casadas, com filhos, mas sempre predominamos. Isso é interessante, porque assim, nas festas a gente dominava, é uma que família que legal. sempre fez muitas comidas, uma família de Uhum, muitas mulheres. E esse olhar do cuidar, do estar, a gente leva para o trabalho. Então eu sempre vi meu trabalho sim. dessa forma. Com Uhum, isso, eu acho que a gente atrai, né, Cláudia? sim. Cláudia, porque eu sempre trabalhei em lugares que precisavam de muito cuidado. Então, ou empresas que tinham passado por transição de diretoria, de familiar, que o pai morreu e ficou os filhos no lugar, ou empresas que estavam nascendo. E eu não tenho preguiça. Então, eu falava assim, tem que aprender, vamos aprender. Então, Bora enfiava a lá. cabeça e ia. E nessa minha conta não fazia parte desse processo ter filho. Porque na minha cabeça, Uhum, como que funciona filhos? Eu queria poder ter filhos se eu pudesse estar com os meus filhos. Porque como eu hum, vivi muito presente de famílias que as mães precisavam voltar para o mercado de trabalho, ou de mulheres que tiveram filhos, mas não queriam ter filhos, ou sim. em inúmeras situações. E eu falava que eu não. Como eu sou de maternar, eu sou de cuidar, para mim não fazia sentido ter filhos e não poder estar com os meus filhos. Só que isso, Uhum, até chegar na maternidade, é um pensamento muito longe. Porque a sim, realidade, ela é completamente diferente. sim. Oh, não, e assim, é tão bacana, Tati. Eu gosto tanto de conversar com mulheres que têm uma história oposta à minha com a maternidade, como é a sua história, porque eu fui mãe adolescente, né? Então, assim, desde sempre eu tive muita vontade de ter filhos, desde criança. Mas a maternidade chegou para mim truncada, né? Ela chegou na adolescência, aos 17 anos eu estava sendo mãe, eu estava no terceiro ano do ensino médio, então, assim, eu não tive essa reflexão sobre a maternidade. Eu simplesmente me engravidei e fui a melhor mãe que eu podia ser aos 17 anos. Aos Uhum. 23 eu engravidei pela segunda vez, engravidei de gêmeos. Então, aos 24 eu tinha 3 filhos. E eu estava na faculdade, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de ouvir uma história diferente da maternidade, porque a minha construção desse maternar, desse cuidar,
ela é totalmente diferente. Muitas vezes vi dilemas, né? Depois com a carreira mais consolidada, eu venho da área de recursos humanos, de desenvolvimento de carreira, e aí venho já encontrando mulheres que talvez tenha sido um pouco da sua história em relação à maternidade, que era assim, tomando a decisão, né, no auge da carreira, e como é que vem maternidade, às vezes não querendo ter filho, e a maternidade, e o companheiro, o parceiro, que... Então, assim, eu já comecei a ver a maternidade de outros pontos de vista, e eu adoro ouvir, porque a minha história é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu acho que o grande barato da maternidade, que nem a Simone trabalhou comigo muitos anos, ela tá falando que eu cuidei dela, e na verdade ela que cuidou de mim quando eu estava grávida, a sala dela era ao lado da minha. E eu respirava fundo, ela tava na minha porta falando, tá tudo bem? Eu fui super corujada quando eu tava grávida. E a questão da maternidade, para mim era realmente uma coisa muito longe, porque eu consolidei uma carreira profissional num universo muito masculino. Assim, eu sempre trabalhei com gerência, com administração, com gestão financeira, administrativa, que é um universo dominado por homens. E eu tinha... E hoje, inclusive, no mercado, e no geral, né, Tati, no mercado de trabalho, a gente não tem muitas mulheres ocupando o cargo de liderança, né? Então... Não tem. E isso, de certa forma, masculiniza a gente. Foi o que aconteceu comigo. Porque eu vinha de uma carreira bancária, onde é um universo extremamente machista, onde a maioria das meninas, elas precisam ser bonitas, e esse ser bonitas, para mim, é um estigma. Porque eu falava, não, eu sou muito mais do que bonita, eu sou eficiente, eu sou boa no que eu faço. E aí eu vesti uma carapuça, uma carcaça masculina muito forte, de realmente, para me consolidar profissionalmente, eu deixei meu lado mulher de lado. Então, nossa, eu vi muitas mulheres fazendo isso, Tati, muitas. Então, inclusive assim, eu, né? Inclusive eu, o que me inclui também, porque o fato de consolidar a carreira já com 3 filhos não significa que eu não passei por tudo isso, não, né? Mas a gente faz isso mesmo. Eu não tinha essa percepção do olhar, eu tinha a percepção do olhar de cuidar. Eu gostava muito de cuidar, e eu cuidar de tudo como um todo, do negócio. Eu sempre trabalhei em empresas das quais eu cuidava delas como se fosse minha, mas eu tinha essa carcaça masculina muito forte. Então, eu vesti por muitos anos uma persona de atuação para me estabelecer, para estar profissionalmente no mercado, muito mais masculina do que feminina. Então, por exemplo, eu tive fases profissionais que, claro, isso dentro das organizações que eu trabalhava, se o jogo não contrata a mulher, como eu estava na cabeça administrativa dos negócios, né? Eu falava assim, gente, se vocês não querem lidar com licença maternidade, tem que falar que não contrata a mulher. Ah, não, então não contrata a mulher. Porque eu que trazia as reflexões. Ah, se vocês reclamam assim, tanto de mulher Tati... contrata a mulher. Então, assim, eu era que não contratava a mulher. E é tão maluco, e é tão maluco isso, porque eu sou da área de RH, né? Então eu trabalhei muito tempo. E é tão maluco isso, porque nós mulheres acabamos entrando nesse viés e falando que assim, se não quer lidar com isso, é melhor não ter mulher. Não, né? Eu, por exemplo, eu fui reprovada inúmeras vezes porque porque tenho 3 filhos, né? Eu só fui contratada por mulheres. Eu nunca fui contratada por homens, né? Então, assim, e ainda assim a gente participa de discussões como essa, né? Mas você perguntou na entrevista como é quando ela vai ser mãe? Ela vai ser mãe quando? Ela já tem filho? Né? Então, assim, esse tipo de perguntas que ocupam muito mais tempo do que olhar para a competência do candidato, né? Ou da candidata. Então, infelizmente, a gente tem esse preconceito estrutural aí no mercado. E eu acredito, assim, que esse preconceito estrutural, o que hoje, né? Lidando com gestão e ensinando gestão de negócios para empresário, qual é o olhar que eu tenho disso tudo? Essa insegurança vem porque as empresas não sabem do negócio delas. Porque o que acontece? Essa insegurança da mulher que chega e sai, não é porque ela chega e sai.
é que as empresas elas são tão imaturas. Por exemplo, normalmente as empresas elas se consolidam, elas se abrem por aquilo que elas sabem fazer. Ah, a moça que vende bolo, a moça que ensina alguma coisa, mas ela não sabe a estrutura do negócio. Então, o que acontece? Se essa peça-chave, que torna-se peça-chave, sai, ela se sente descoberta porque ela não sabe fazer aquilo, ela nem entende o que é aquilo. Então, hoje é uma das coisas que é um dos tabus que eu enfrento, né, quando eu ensino gestão, eu falo, por que você precisa entender o seu negócio? Para que você não se sinta na mão das pessoas. O que é esse na mão? É porque se uma mulher sai porque teve um neném, se um funcionário sai porque teve um emprego melhor, você não se sente totalmente abandonado, porque se precisar por 1 mês, 2 meses fazer aquilo, você vai fazer. Porque você entende o teu negócio. Então tem que ter esse olhar macro. De onde veio esse olhar macro? Da maternidade. Porque enquanto não mãe, eu tinha o olhar gerencial, especificamente, de olhar o cenário como um todo, mas eu não tinha esse entendimento do porquê. E aí, quando eu quis ser mãe, que a maternidade, no meu caso, foi uma escolha, era uma escolha que eu queria viver a maternidade. Eu queria estar para a maternidade. Eu já vinha de uma carreira de quase 10 anos, sentada na mesma cadeira. Eu trabalhei numa empresa de comunicação muitos anos. E aí, conforme o tempo passou, a gente conseguiu consolidar que essa empresa realmente estivesse estruturada. E eu queria ir embora. Eu queria ir, eu queria partir, porque eu sentia que eu não tinha mais... E você já tinha uma visão em relação a esse maternar, né? O seu desejo era, quero maternar, mas eu quero estar presente. Eu não quero ser uma mãe que estou 100% do tempo fora e menos horas, 90% do meu dia fora de casa e 10% dentro de casa, né? Que eu vejo que esse é um receio das mulheres. O que para mim foi muito forte, Clau, o maternar para mim, ele é muito mais do que estar presente. Ele é presença. Então, assim, é presença participativa. E isso também é na minha vida profissional. Então, eu não me sentia mais participativa. Eu me sentia presente de corpo. Mas eu não exercia mais participação. Por quê? Porque as cabeças já não batiam, a gente já não tinha a mesma sincronicidade de ideais, os ideais haviam se modificado. Então, acompanhava já o meu desejo de maternar e de mudar realmente de vida. E foi aí que eu descobri a yoga. A yoga, ela veio para minha vida como um plano B, porque eu falava assim, não, gente, tem que encontrar uma forma de serenar esse leão que existe em mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito brava. Assim, eu tenho uma turma que trabalhou comigo 10 anos seguidos. E tem uma turma que trabalhou comigo 5 anos. A turma que trabalhou 10 anos, eles falavam assim, não, ela é brava. Aí a turma que trabalhou comigo, os 5 próximos, eles falavam assim, não, imagina, ela não é brava. Ela é tranquila. Ela falava assim, gente, bacana. Ela bufa, ela é... Não, é outra pessoa. Porque a yoga... Que bom que somos mulheres de fases, né, Tati? Que bom que somos de fases. E a yoga, ela trouxe para mim essa questão do equilíbrio. Que para mim fazia muita falta. Porque eu falava, gente, eu não pode ser tão explícito que essa masculinidade seja tão forte. Tem que ter doçura dentro de mim. A doçura deve existir em algum ponto. E foi aí que eu fui me cuidar. Eu fui olhar para mim. Eu havia perdido a minha mãe, que foi uma perda assim, muito rápida. Minha mãe tinha uma saúde maravilhosa, do nada ela teve câncer e morreu. E aí a perda dela foi um choque. Eu falei assim, não. Eu falei assim como ela, sem ter nada, partiu, qualquer pessoa pode partir. E eu não queria mais perder tempo. E o que era esse perder tempo? Já fazia muito tempo na minha vida que essa questão de trabalhar das 8 às 6 não fazia mais sentido. Porque eu acho que a gente precisa produzir a hora que a gente produz. Por exemplo, ontem, por esses dias, eu estou na minha semana improdutiva. Só que hoje eu aceito a minha semana improdutiva e vou
produzir de outra forma. Vou assistir meus seriados, vou ler meus livros, vou Sim. molhar minhas E plantas. isso, e isso faz parte do que traz felicidade e autorrealização pra gente, né, Só Tati? que numa carreira comum, você não pode fazer isso, você tem que suprimir. Não, E aí, a não. hora que você suprime, O é seu onde o tempo é leão o tempo do fica outro, né? E confinado. não o seu tempo, né? É o tempo do Assim, outro, não o seu é, né? tempo, né? E é onde o leão fica confinado. E aí, quando o leão fica confinado, ele fica bravo mesmo, ele fica irritado, Sim. ele traz a masculinidade de uma maneira muito mais forte. Então, Uhum. quando eu tive essa percepção de que esse tempo para mim era importante, esse tempo de olhar para o meu. Até a yoga ela tem uma coisa muito bacana, porque eu, até encontrar a yoga, o que eu imaginava? Que eu tinha sempre que ser pelo outro, mesmo que eu não estivesse bem. E a Uhum. yoga, ela falou pra mim, não, ela falou, não, você só pode ser pelo outro se você puder ser pra você antes. Porque uma pessoa Uhum. incompleta não é nada pra ninguém. Não, não é. E aí ela Não me é. ensinou isso. E eu falei assim, achei o caminho da felicidade. E, inclusive, me formei em Hatha Yoga, sou formada em Hatha Nossa! Yoga. Que E eu legal, falei, só gente, não vou tinha ganhar nem de ideia. Eu yoga. não tinha nem ideia disso sobre você. Que legal, que surpresa boa. Eu sou professora de yoga. É por isso que tanto eu falo sobre equilíbrio. Dessa questão do equilíbrio Aham, sim, pessoal, faz falo todo tanto desse sentido. equilibrar os pratinhos. Porque realmente é possível. Só que ele é possível a Sim, partir do momento que você abre mão. Para mim, a sim, minha carreira profissional, ela é essencial, porque eu adoro trabalhar. Só que uhum, estar com a minha família, estar com a minha filha também é essencial. Então, esse equilibrar de pratinhos, o que é? Dos dois, o que que eu abro mão? O que sim, que eu abro mão do meu trabalho? Hoje eu abro mão de trabalhar para uma pessoa, trabalhar para uma empresa, na verdade, eu trabalho para várias, mas sim, hoje sim, eu abro mão dessa restrição de um horário específico para poder estar com a minha filha. Assim como eu abro mão do tempo com os meus clientes para estar. Então, assim, é uma troca que na sim, minha vida faz sentido. E essa uhum, troca é a troca que muitas mulheres buscam. Como que a sim. gente equilibra tudo É que, isso? Porque a gente não é paga filho, a que, gente paga a culpa. é, porque assim, né, Tati, eu vejo essa perspectiva, né, eu ouço a sua história. E é uma trajetória, né, com uma maternidade que tem muita relação, e eu tenho certeza que esse olhar para você, né, esse fazer escolhas, esse desapegar de coisas, ele foi um processo que provavelmente teve os seus dilemas aí, né? Porque Grandiosos. nasce o filho, nasce a culpa, nasce a frustração, nasce a síndrome da perfeição, nasce um monte de coisa junto e que cada mulher lida de uma forma, né? Do lado de cá, né? Nasce Quando o eu ouço, medo. nasce o medo, né? Do lado de cá, assim, a minha relação com a maternidade, ela foi de altos e baixos e muitas vezes muito exaustiva. Porque, Demais. assim, era um filho com uma idade, gêmeos, trabalho, estudando, né? Indo. Porque, assim, uma das coisas que para mim era inaceitável, né? E se de um lado o que eu não aceitava me impulsionou, né? E me custou algumas coisas também, porque assim, as pessoas me falavam aos 20 anos que você não vai crescer profissionalmente, você tem filho, você não como que você vai estudar? Eu só ouvia empecilhos. E na minha cabeça, né, de menina, porque eu olho e falo, gente, eu era muito sem noção. Eu falava assim, mas não é justo, não é justo com uma mulher. Como é que uma mulher tem que escolher? Por que a mulher tem que escolher? Por que ela não pode ter as duas? Eu era assim, inconformada, Tati, com essa visão. Eu era inconformada. Então isso me mobilizava, não. Eu vou mostrar que dá. Eu vou mostrar que dá. Então, assim, aos 27, eu estava extremamente desgastada, terminando faculdade, e, assim, nunca, numa relação, num casamento que tinha os seus desafios. Então, assim, eu surtei.
Aos 25 Sim. anos eu estava surtada. E isso é muito cruel com a mulher, né? E eu vejo muitas mulheres que têm uma história com a maternidade como a minha, né? Então, eu não tinha os recursos financeiros para ir para terapia, eu não tinha os recursos que hoje eu tenho. Né? Então, assim, eu fui para terapia aos 32, porque assim, ou era ir para terapia ou era surtar de vez, né? Porque aí as coisas já vinham, né, ganhando uma proporção que eu já não estava conseguindo lidar mais. Então, eu continuo, né, não achando justo com a mulher ela ter que escolher. Então, assim, a gente tem que buscar, né? Por isso que eu levo a bandeira da equidade mesmo, me reconheço feminista mesmo. Os homens têm privilégios, sim, né? O mercado é preconceituoso, sim, porque a jornada de muitas mulheres é muito exaustiva. Muitas mulheres decidem empreender e eu cansei de ver mulheres fantásticas abrindo mão da sua carreira corporativa, que tinha tudo para ser promissor, por causa desse preconceito, por causa de ter essa liberdade do tempo, mas não como uma escolha dela num processo de desenvolvimento, num processo de assim, ou eu faço isso ou eu vou enlouquecer. Mas Né? dentro Então, disso tudo que você está falando, eu já me vi num outro cenário. Eu já me vi, claro, por conta da maturidade, por conta dos 40 anos, hoje, o que eu, dentro do meu universo, o que eu prego? A gente pode escolher. pode. E a escolha, porque assim, eu acho que, por exemplo, que nem no teu caso, você teve muita obrigação da prova, né? Do que eu sou capaz. Eu posso, porque existia uma insegurança muito grande da sua existência mesmo, né? De Claro, você, do claro. ser como ser humano, como mulher, como mãe, Sim, como indivíduo. sim. Só que com a maturidade, isso faz com que, por exemplo, uma das coisas que eu venho falando muito, muita gente fala assim, eu sou multitarefa. Não quero ser multitarefa. Porque o multitarefa é o que faz a gente pirar. Mas o que fez eu pirar? Esse chapéuzinho. Eu sou multitarefa e vou mostrar que dá para ser tudo. É o multitarefa que faz a gente pirar. E hoje, é justamente isso que eu falo para as minhas alunas. Eu falo, esse discurso para mim, ele é muito forte porque a gente não precisa ser multitarefa. A gente não precisa fazer tudo. A diferença é que a gente tem que aceitar que a gente não vai fazer tudo e ficar bem com essa culpa gigante que existe dentro de nós. Porque para que a gente permita que o outro faça, que o outro entre, a gente tem que aceitar que o outro vai fazer diferente. Ou você fica com o chapéuzinho, tomando psicotrópico, indo para terapia. Porque a gente fazendo 10 mil exercícios de respiração por dia, né? Porque a gente tem essa questão do multi, né? De que eu só sou melhor, eu só sou boa se eu sou multi. Eu só faço bem se eu fizer muito. Eu só sou melhor se eu tiver mais. Tanto que esse foi um dos impasses para mim, quando eu fui empreender, que na verdade eu me vejo empreendedora uma vida inteira. Sim. Porque a gente, eu sempre trabalhei em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu sempre gostei de ganhar um dinheirinho a mais, sabe? Uhum. Então, assim, adoro vender, mas desde que não seja obrigação. Então, eu vendi de tudo nessa vida. Já vendi brigadeiro, já vendi vibrador, já vendi... Adoro! Gente, produto erótico. Tô quase voltando pra minha loja, porque... Ai, minha filha, preciso te contar um babado. É um dos meus empreendimentos. Preciso te contar esse babado. Assim, casei vendendo produto erótico. Paguei todo o meu casamento, mobilei minha casa inteira vendendo produto erótico. Não tirei R$1 do meu salário nem do meu marido. Adorava vender produto erótico. Quem delícia. sabe? Tá na pauta porque é uma delícia, é um assunto super gostoso. Super gostoso. Nessa questão de empreender, aonde eu errei nos meus empreendimentos? Para mim sempre era uma atividade extra. Então, nessa atividade extra, por exemplo, eu vendia produto erótico na época que lançaram, antes de lançarem o filme de Pernas pro Ar.
porque eu já fazia o que elas faziam no filme. Só que se eu tivesse feito o planejamento, tivesse olhado para aquele negócio como um negócio, eu já tinha encerrado a minha carreira CLT ali. Uhum. E não foi o que eu fiz. Porque o que eu fazia? Eu incorporava aquilo na minha vida financeira, gastava, guardava para fazer o estoque e vida que segue. E aí, quando eu decidi... Fale. Conclui. Depois, é que me veio assim uma outra questão também desse que tem conexão com o que você está trazendo, é também essa premissa que só dá para ser feliz e ter sucesso na carreira corporativa, né? Parece essa trajetória de sucesso, ela é uma referência assim, nossa, para você ter sucesso tem que ter chegado no nível blá, blá, blá de uma carreira corporativa. Vender, ter um sex shop, vender produto erótico é uma graninha extra, não pode ser um negócio, porque isso não é sucesso. É exatamente nesse ponto que eu ia chegar. A falta de planejamento não me deixou ver como aquilo já era um negócio. Como aquilo já podia fazer a minha vida, já me fazia feliz porque eu adorava fazer aquilo lá. Então eu segui na carreira corporativa, com todas as exigências da carreira corporativa, mais alguns anos. E quando eu saí da carreira corporativa, na verdade ela que saiu comigo, porque eu fui mandada embora. Fui mandada embora. Eu nem voltei da licença maternidade. Não voltei. Podiam só ter me avisado, né? Porque eu não tinha feito o estoque de leite, que foi a parte mais frustrante depois de neném, foi fazer o estoque de leite. Aí, não vou voltar, filha da puta, podia ter falado. Eu não tinha perdido a noite lá com a bomba no peito, tirando. Mas tudo bem. Você sabe o que é ficar com uma bomba a noite inteira no peito, filha da puta? Você sabe o que é isso? Você sabe se vai me demitir, me demite antes de perder as tetas, né, caceta? Você sabe que é sair 3 gotas de leite? Porque o meu leite só saía porque a filha mamava. Gente, olha, rir de desespero, porque só quem é mãe e passa por isso sabe. E assim, fora que o puerpério é um Deus nos acuda. Não, a gente ri, mas a gente chora na hora que isso acontece. A gente chora. Porque assim, você passa por isso, você tá com seus hormônios assim totalmente alterados, você tá de altos e baixos, o filho chega, você quase mata o marido, né? Porque então assim, gente, não é romantizado isso não, só na revista, só na revista. E essa questão que você tá falando, ela é muito legal, porque assim, se eu tivesse entendido que eu já tinha um negócio, eu tinha já tido a minha liberdade de tempo antes. E não ter... porque assim, ali quando eu escolhi ser mãe, eu sabia que eu ia ter que abrir mão, que eu ia abrir mão da minha carreira pela minha filha, porque Simone, que viveu isso comigo, eu vivi todos os dias da minha gestação. Sim. Foi uma gestação grande, sabe? Foi até uma coisa por aquilo que você compartilhou em relação à sua visão sobre o maternar, o que isso significa para você... Eu não consigo imaginar você fazendo outra escolha. Você trilhou o caminho coerente com aquilo que era o teu valor. O meu valor. E assim, então eu tive uma gestação assim, e olha, posso falar isso, eu tive uma sorte muito grande, que eu sei que muitas mulheres não têm. Eu trabalhava numa empresa, eu já estava nessa empresa há muitos anos, e foi tão legal quando eu estava grávida, que eu virei o bibelô da empresa. Então, assim, todo mundo que chegava e ia lá ver como eu tava. E o meu chefe, assim, a gente passou anos juntos, né? E a gente, às vezes, passava meses sem se ver. Quando eu fiquei grávida e quando eu contei pra ele podia estar na China. Ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era ir me dar um abraço e me desejar um bom dia. E foi até eu sair de licença maternidade. Olha, maravilhosa. Você foi muito privilegiada. Muito privilegiada. Muito. Simone, todo dia elas me levavam um café pra mim. Aí eu não podia tomar café, elas levavam um chá pra mim. Aí a Fernanda levava fruta. Então, assim, eu fui muito cuidada. Então, assim, eu tive uma gestação mágica. Eu tive minha filha, por escolha, assim, mais por medo. Eu não gosto de hospital, porque, infelizmente, uma das pessoas que eu mais amava na vida entrou no hospital, não saiu. E depois disso, eu nunca mais fui no hospital. Então, eu não tinha uma boa relação. Então, assim, eu tinha muito medo de cesariana. Eu falava, não, vai ser natural. E aí, me
preparei para tudo isso. Então, quando Uhum. eu vivi a maternidade com essa intensidade da mulher, com essa intensidade da força da natureza, eu fazia culto à lua, assim. Eu sou filha da lua cheia, minha filha é filha da lua cheia, minha mãe é filha da lua cheia. Eu fazia os cultos da lua todos os meses, contei as luas. Então, assim, foi Que uma coisa lindo, muito mágica. E que quando a minha lindo, filha que lindo. nasceu, mais que a culpa, nasceu um medo gigante de que eu achava que ninguém seria capaz de cuidar dela. Ai, Jesus! Eu realmente achava que ninguém seria capaz de cuidar da minha filha. O E filho aí, nunca desde nasce sozinho, né? Nem os meus. Imagina os meus genes com tanto de coisa que nasceu, né? não, eu achava que não. E aí, para mim, ficou mais improvável ainda eu pensar no mundo corporativo. Que eu falava, não, Sim, falei, não vou deixar minha sim. filha aqui trabalhar, vou ficar aqui. E aí, Vou fiquei com a cuidar minha da minha filha um cria, ano. né? Vou cuidar da minha cria. Não, e se você vê, assim, é que eu separo muito minha vida pessoal da minha vida profissional, eu sempre separei, e mesmo assim fui clonada, né? Então, imagina, sou meu paranoico com isso. Mas assim, eu era a mãe que passava o dia no chão mesmo, com cria. Se o Uhum, neném tava engatinhando, eu tava engatinhando junto. Se tava sujo de comida, eu tava sujo de comida junto. Nunca fui a mãe que ficou de pijama. Nunca fiz uhum, isso, porque assim, eu acordo, eu sou solar, sabe? Eu acordo, gosto de ver sol, uhum. gosto de energia, mas eu senti, eu fiz tudo com ela, e eu queria ver o primeiro passo, eu queria dar a primeira papinha, então assim, todas aquelas receitas malucas eu fiz, de comida de criança, eu fiz todas, todas. Fazia Ai, comida, gente, eu não até fiz hoje nada faço comida, disso. fiz, fiz. Mas o que que é? Isso, eu tive a oportunidade de fazer isso porque eu tive minha filha com quase 40 anos. Era Sim. uma outra vivência. Eu Tati, tinha eu tô visto com. um monte de gente ter filho. Tati, eu tô com 40. Tati, eu tô com 40 anos, a gente tem a mesma idade. O meu filho mais velho vai fazer quinta-feira da próxima semana 23 anos. A Eu tenho minha um tem filho de. 4. Eu tenho um filho de 20. Assim, nós temos a mesma idade, mas nossos filhos estão em fases São fases completamente totalmente diferentes. diferentes. E eu Completamente acho que isso diferentes. me deu muito medo. Porque eu acho que quanto mais maduro a gente é, por exemplo, hoje eu Concordo. tenho medo da vida que com 20 anos eu não tinha. Eu tenho medo da vida hoje. Hoje eu tenho medos hoje Sim, eu que eu não também tinha há tenho. 20 anos. Por exemplo, eu sempre gostei de bebida alcoólica, eu sempre dirigi. Hoje, imaginar tomar uma cerveja e sair de carro é inadmissível. E eu tomava caixas. Era Jesus que me entregava na porta da minha casa. Mas por quê? É a coisa da maturidade. Às vezes a Sim. Melissa brinca, ela fala de alguma coisa que eu falo assim, Bela, daqui 1000 anos, quem sabe? Porque Ai, realmente Tati. a gente tem uma protetividade diferente em relação aos Sim, filhos conforme a idade que a sim, gente teve eles, né? E isso interferiu na minha sim. carreira, com certeza. Porque E eu assim, desviei do meu caminho mesmo depois que ela nasceu. é muito interessante, Tati, porque assim, eu concordo contigo, porque assim, eu tenho a maioria das minhas amigas tem filhos na idade que a tua, né? Assim, daqui a pouco eu sou avó, né? Então, assim, eu vi uma Eu vou ser avó preocupação. mesmo. Não vou ser Eu vou, avó, porque eu vou ter não, 60, vou ter eu 50. vou ser uma avó jovem. Então, assim, eu vi as mulheres, né, e vejo muitas mulheres da minha rede com uma preocupação, com um receio, com um medo em relação aos filhos. Não que eu não tenha, porque eu tenho hoje, mas assim, lá atrás, você acha? Eu não tinha, não. Eu nem sabia. Eu fui ler o livro como que era aquele livro, gente, que eu fui comprar desesperada, que eu sempre gostei muito de estudar. Quem Ama Educa, do Isami Tiba, um queridíssimo. Morreu Eu faz fui pouco ler livro tempo. dele.
Faz pouco tempo. Eu lia livro deles, eu comia, era livro de cabeceira, para sabe assim, para fazer alguma coisa, porque eu não tinha referência nenhuma. Comida, sopinha, imagina, eu fui aprender a fazer sopinha quando os meus gêmeos nasceram. A senhora que me ajudava a cuidar, que foi me ensinar, porque assim, eu estava estudando, eu estava trabalhando, era uma loucura, entendeu? Então, assim, Sim, eu não tinha tempo para sentir medo. Eu não tinha tempo para sentir medo. Mas lidar com esse medo, lidar com tudo isso depois, quando a maturidade foi chegando, quando eu fui lidar com as minhas culpas, também, essa conta chegou. Essa conta chegou e eu também tive. Eu tive e tenho as minhas questões, né? Acho que a mãe é sempre culpada, a mãe sempre sente-se culpada. A gente trabalha isso na terapia, a gente trabalha isso com as amigas, nos grupos de apoio, mas isso faz parte da maternidade e isso impacta na nossa decisão em relação à carreira, a negócios, sim. Para não impactar, a gente vai ter que ralar um pouquinho aí em algumas coisas. Para mim, isso é real. Isso que você está falando é muito bacana nessa questão de impactar. É o como a gente leva isso para o mundo por intermédio das coisas que a gente faz. Porque a gente só pode hoje falar que a gente vive o nosso propósito, que a gente está alinhado em relação às coisas que a gente acredita e que a gente sente, porque a gente já passou por isso. Sim, então, por exemplo, concordo. hoje eu tenho muito mais solidez emocional para ter um negócio, para ter um discurso emocional dentro do meu negócio, em virtude da vida que eu escolhi levar para mim. Exatamente. Porque realmente é possível. Eu não tive ajuda para falar, e não, Tatiana, é possível sim você ser profissional, você ser mãe, você ser esposa, você ser dona de casa. Porque eu venho de um universo masculino. Então, quando eu falei assim, não, gente, isso é possível. A Yoga falou para mim, não, isso é possível. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas você vai escolher o que você vai conceder. Não são mais as pessoas que vão escolher por você. Exato. E aí, pô, na minha vida, o que eu tenho como premissa? Eu preciso viver o equilíbrio. Eu preciso viver de forma equilibrada. Porque o equilíbrio é o que me dá a condição de ter um caminho do meio. Sem aquele excesso de grandes alegrias, nem de grandes tristezas. É realmente viver o caminho do meio. E o caminho do meio, ele é um caminho que é possível trilhar. Então, quando eu falo dessa questão de equilíbrio, dos negócios, a gente conseguir viver esse equilíbrio, até quando eu escrevi meu plano de negócio, muita gente falou, Tatiana, vai ensinar gestão e ponto final. Você é boa nisso. Faz isso faz 20 anos. Não se mete de falar de equilíbrio. Eu falo, não, gente, eu preciso compartilhar que é possível. Sim, falei assim, quantas amigas minhas precisam tomar Rivotril com 30, com 40 anos para começarem a pensar e mudar? Sim. Quantas amigas minhas precisam perder maridos ou ter que escolher carreiras? Por que elas precisam abdicar? Eu acredito que elas podem escolher. Escolher é uma coisa, abdicar é outra. A escolha ela é consciente. O abdicar é obrigatório. E nesse sentido também, Tati, uma das outras coisas que eu falo muito para muitas mulheres, para muitas amigas, enfim, isso é um discurso muito meu, que esse equilíbrio também tem relação que, dependendo da fase da vida que você está, é escolher qual é o prato que vai cair e deixar cair e falar que tá tudo bem porque você não dá conta. Sim. Entendeu? Sim. Eu já vi e já fiz isso muitas vezes. Eu saí do meu emprego quando eu tive os gêmeos, porque eu não dormia mais. Os meus filhos, eles nasceram prematuro.
Então, eles ficavam muito doentes e tudo mais. Eu voltei a trabalhar, me empenhei e tudo mais. Só que o que que acontecia? Eu passava a noite no hospital e dava 8 horas eu ia trabalhar. Eu saía às 18 horas e ia para o hospital. Até um dia que eu estava assim, exausta, a minha gestora na ocasião perguntou assim para mim: até quando você vai fazer isso com você? Uma mulher. Até quando você vai fazer isso com você? Porque eu me recusava, eu não queria deixar de. Eram 2 crianças também, era família, todo mundo ajudando. Então, assim, eu não queria abrir. Eu tinha um filho em casa, eu tinha 2 internados, eu tinha um trabalho, e assim, esgotada, porque eu não aceitava deixar um pratinho cair. Só que o pratinho que estava caindo era eu mesma. Era eu que estava caindo. E olha, uma das coisas que eu ouvi e que assim eu guardei para a vida foi de uma mãe que ela falou assim: na queda de um avião, antes de pôr a máscara no seu filho, você tem que pôr a máscara em você. Exato. Porque você vai ficar sem ar muito mais rápido do que ele. Exato. Então, de novo, volta o conceito da yoga. Primeiro você olha a si para depois olhar o outro. Você primeiro estrutura a si para depois estruturar o outro. Porque a gente, é uma das coisas que eu falo na mentoria, no módulo de gestão de tempo, as 24 horas são as mesmas para todo mundo. Para todo mundo. A diferença é o que você faz com as suas 24 horas. Então, por exemplo, exato. Até pouco tempo atrás, mesmo com todas as concessões que já fiz, né, com todas as escolhas, acordar depois das 8 era inadmissível. Uhum. Agora não é mais. Eu acordo 8 horas da manhã, eu fico olhando a minha filha até a hora que ela acorda. E às vezes é 8h30, às vezes é 9h30, às vezes é 5 horas da manhã, que ela quer acordar e brincar. Sim. Tudo bem. Mas eu achava que isso era uma heresia. Só que hoje eu falo assim, gente, por que eu vou acordar às 5 horas da manhã? Sim. Adoro ler, li o livro Milagre da Manhã, entendo o conceito dessa questão do mais cedo, só que não faz jus às minhas escolhas, porque eu não quero existir quando minha filha estiver dormindo. Eu não quero existir com as minhas coisas quando meu marido não estiver em casa. Eu quero que as minhas coisas façam parte da sociedade, da minha micro-sociedade, né? Eu costumo dizer que a nossa casa é uma micro-sociedade. E as pessoas precisam respeitar o espaço dos outros. Eu acordar às 5 horas da manhã, porque tá todo mundo dormindo, para eu trabalhar sossegada, para mim não faz sentido. Porque é como se eu tivesse, mais uma vez, escondendo as minhas escolhas. Sim. E aí, Tati, por isso que eu falo o maior clichê, mas esses clichês são muito verdadeiros, a importância da gente se autoconhecer e a gente saber o que faz sentido pra gente. Porque quando você tá olhando pro outro e vendo, né, eu acho que a gente amplia, a gente pega inspiração, mas não é comparação. Cada um faz aquilo que conecta com quem é. E com quem é aqui e agora. Porque daqui a 10 anos nós seremos outras mulheres. Para mim, quando eu fui tendo essa sacada, quando eu fui organizando tudo, quando eu tomei a decisão de escrever meu livro, quando eu tomei a decisão de fazer um intercâmbio aos 38 anos de idade, foi para eu me lembrar que eu sou a minha prioridade. Então, assim, fazer um intercâmbio aos 38, virar estudante, intercambista, mochilinha nas costas e ir tomar sol no parque, foi desconstruir um monte de coisa. Foi dizer assim, não, eu mereço estar aqui, eu sempre quis fazer isso, e quem fez com que isso não fosse possível antes não foi a maternidade que chegou aos 17 e depois aos 23. Foi eu que decidi priorizar outras coisas. Então, se agora eu posso, os filhos estão crescidos, eu tenho recursos e está tudo organizado para eu ficar 8 meses fora, eu vou ficar, porque isso é importante para mim. Agora,
É só a maturidade, é só o tempo, é só o autoconhecimento, é só se conectando com gente que incentiva a gente a colocar sonho em prática, é que as coisas acontecem. Não é E a gente sabe, se limitando, né? e tem uma coisa, acho que é muito, muito, muito do momento, né? A pandemia trouxe muitas dificuldades, com certeza, mas eu acho que ela Sim, acelerou um processo um processo de autoconhecimento nas pessoas numa escala gigantesca, porque a gente precisou gigantesca. estar com os nossos, a gente precisou olhar para dentro, a gente precisou rever as nossas prioridades, a gente precisou entender o porquê que a gente faz as coisas que a gente faz, quais são as escolhas que realmente fazem a gente feliz. Eu tô Sim, nisso por dinheiro ou eu tô nisso por realização? O dinheiro é consequência ou exato. é prioridade? A pandemia, ela trouxe isso, claro. Tem aí uma massa muito grande que está perdendo muito, perde muito todos os dias, que está Sim, realmente à mercê de tudo isso, mas tem uma parcela de pessoas que não está, que ou se reinventaram ou que foram empreender. Isso que a gente vê em rede social, a gente já está num nível de sofrimento acima, né? Se a gente for em colocar assim, escala, como né? se fosse colocar em escala. Outro dia eu li uma matéria, e até foi um dos motivos que eu desenvolvi o projeto Clarização, foi por conta dessa matéria. Eu li uma matéria que foi feita no Jornal de São Paulo, falando sobre as mulheres que trabalham nas imediações do Brás. E ali as lojas fecharam, muitas empresas faliram, e essas famílias, elas acordaram, os membros da família tiveram que acordar entre voltar ao tráfico ou à prostituição. E o tráfico e a prostituição, muitos deles escolheram a prostituição. Então, da voz dessas mulheres, e eu falei assim, meu Deus, olha que ponto a gente está Uhum. vivendo. E eu falei, já que como eu não estou, eu não consigo ajudá-las, mas eu consigo ajudar outras mulheres que estão em outro lugar, que são as empreendedoras que estão na Sim, rede social. Falei, o sim. que eu posso fazer por E, elas? Se eu posso e, hoje transmitir meu conhecimento. Só que eu não posso fazer sim, sozinha. O que eu preciso? Eu preciso de pessoas que também tenham esse espírito de doar, porque sim, tem um monte de gente fazendo sem saber fazer, sem saber como fazer, perdendo dinheiro, perdendo cliente. Eu falei, não, o projeto Clarização, ele vai servir para trazer esse olhar de que, já que você começou o teu negócio, vamos tentar começar certo para que vocês comecem sim, melhor e se conectar realmente com essa questão do propósito. Já que a sim. gente pode fazer isso, valorize o seu poder. Tati, e assim, é lindo, e eu super me identifico com isso, porque assim, né, a Clau e Companhia fez um ano agora em abril, e não foi uma desse. Quando eu voltei, o meu intercâmbio, eu cheguei no Brasil em janeiro de 2019, então 2019 eu fiquei praticamente o ano inteiro fora. Eu cheguei aqui, qual que era meu plano? Me recolocar na área de RH, fazer o meu plano de negócios, aumentar meu pezinho de meia financeiro, né? E poder estudar mercado. Já tinha uma ideia que eu queria trabalhar com consultoria de desenvolvimento humano, mas eu ainda precisava planejar. O que que aconteceu? Eu estava matando a saudade das pessoas, a pandemia chegou. Vagas sendo canceladas, eu sendo reprovada nos processos seletivos, o que eu comecei a fazer? Gente, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a criar conteúdo, comecei a colocar o meu projeto no ar do livro. Então, assim, o empreender, né? Ele nasce, às vezes de um propósito já claro e identificado, e às vezes de uma necessidade. Ele nasce dessas duas coisas. E o jeito certo é se colocar em ação para melhorar o processo, porque o aprendizado vem o tempo todo, para quem está empreendendo por necessidade ou para quem já tem clareza do propósito. Eu fui identificar o propósito. Eu fui fazer plano de negócios da Clau e Companhia, eu tinha o CNPJ aberto e não tinha o plano de negócios. Sabe, tudo torto.
E aí você vai organizando as coisas para dar sustentação, para crescer, para fazer do jeito que faça sentido para ti. Então, seu projeto, o projeto Clareza em Ação, assim, quando você falou, eu falei, não, eu preciso contribuir com isso também, porque tem muita gente se movimentando por necessidade, por um problema econômico e social e de saúde que a gente está vivendo no mundo, né? Então, assim, não é muitas coisas envolvem isso. E o que eu acho que mais fica para mim, sabe, Tati, de tudo isso, maternidade, negócio, qualquer papel que a gente exerça, é que a gente aceite as coisas como elas se apresentam no nosso dia, sabe? Então, hoje eu tô triste, hoje tá difícil, eu vou me recolher e vou assistir a minha série. Eu cancelei a minha live de ontem, a Coisas da Clau, porque eu tava assim, ai, gente, eu tô sem energia para falar. Ai, não quero, não tenho, eu tenho o que falar, mas não tô com energia, tô chateada, não quero falar, não quero deixar essa gravação ali. E a gente pode escolher, a gente tem esse poder de escolha e também tem o poder de escolher pedir ajuda quando a gente precisa de ajuda, precisa escolher falar que está difícil. Então, esse processo todo, a gente precisa olhar com mais naturalidade, menos julgamento, menos auto-julgamento, para a gente avançar, porque senão a coisa só fica assim, a gente tomando o Rivotril aí para dormir. E eu acho que essa questão do propósito ficou na moda, né? As pessoas falarem de propósito, mas na verdade o que é? Já que você tem a oportunidade de fazer, assim, tô sem emprego, tá, mas eu preciso fazer alguma coisa. Antes de olhar para fora, olha para dentro. O que eu gosto de fazer? O que eu realizo? Qual é a ação? O que eu sinto e o que eu realizo? Ah, eu sinto, por exemplo, eu descobri que eu gosto de ensinar quando eu fui fazer yoga. Que eu achava que a minha vida seria dar aula de yoga. Sim. Porque lá eu descobri o prazer de compartilhar. Legal. Quando eu era só CLT, eu tinha um medo grande de perder minha cadeira. Tinha, claro que tinha. Eu tinha medo de perder meu emprego. Mas, claro, tinha questões sociais envolvidas, tinha uma questão financeira de lidar com dinheiro, que até essa semana eu falei sobre isso. Sim, se alguém quiser ver, tá lá no IGVT, a live sobre finanças, muito mais emocional do que continha como fazer as continhas. Mas tinha uma relação eu ainda não assisti, mas quero assistir. Eu falei muito sobre a gente ter essa questão, da gente fazer as pazes com o dinheiro. Porque, assim, a minha questão profissional, ela estava muito ligada à minha inimizade com o dinheiro. Eu tinha a sensação que eu precisava trabalhar mais para comprar mais e trabalhar cada vez mais. Exatamente. E aí foi quando eu saí, né, da empresa, que eu me senti no vácuo da maternidade, que a próxima Masterclass vai ser sobre o vácuo da maternidade, que todos os meus contatos ficaram dentro da empresa, todas as minhas realizações ficaram dentro da empresa, todo o meu network ficou dentro da empresa e eu fiquei com a filha no colo. Com a sensação de que eu era o cocô da mosquita. Não era nem da mosquita, era da mosquita. Porque eu falava, meu Deus, o que sobrou de mim? E outra coisa... Só para concluir, essa reconstrução... Claro, conclua. Foi quando eu olhei para mim e falei, não, claro, essa reconstrução demorou 2 anos, gente. Não foi da noite para o dia. Não é um processo. De que eu queria ser mãe, mesmo tendo clareza que eu queria ficar com a minha filha. Eu não sabia como que eu ia conciliar a empresa com a maternidade. Tanto que para mim foi muito difícil quando me mandaram embora, porque eu já tinha decidido que eu falava, não, eu tenho que ficar naquela cadeira eternamente, senão eu não vou ter dinheiro. Era a minha cabeça. Vou morrer ali. Vou morrer ali, porque senão eu não vou ter dinheiro para comprar fralda pra minha filha. Era aonde ia a cabeça da pessoa. Mas muita gente sente essa insegurança. Sim. E aí, quando a cadeira de 10 anos desapareceu, os contatos desapareceram, a relação desapareceu, eu falei, Pai eterno. Eu tive a sensação que eu tinha nascido aquela hora. E essa sensação de nascer aquela hora foi que fez em mim e falava, não, gente, eu tô tentando inventar a roda. Eu sei o que fazer.
fui dar aula de yoga, porque era o que estava mais perto da minha memória não parida. Porque a gente pare até a memória, gente. Eu parei minha memória, eu parei meu cérebro, eu parei minha sanidade, eu parei tudo. Eu era uma pessoa equilibrada. Verdade, eu parei tudo. Parei tudo. Acho que eu só não faria yoga. Eu parei a yoga também. E aí fui dar aula de yoga. E aí, quando eu fui dar aula de yoga, eu tive a oportunidade de ser convidada para voltar para a gestão. Olha que interessante. Entendi. Fui convidada para voltar para a gestão. E aí, eu tive a oportunidade de começar a ensinar a gestão. E eu gostei tanto, eu falei, gente, não é yoga que eu vou ensinar, é outra coisa. Olha, eu vou ensinar Outra gestão. coisa. Só que aí não estava muito certo isso. Aí eu desviei do meu propósito. Eu quero dizer que a gente desvia do propósito da gente. Dizia. Eu desviei do meu propósito quando eu recebi um desafio, que foi implantar um processo, implantar administração dentro de uma indústria, que era o único ramo que eu nunca tinha atuado. E aí eu falei, uau, lá vou eu. Mas aí sabe o que aconteceu? Uma pessoinha de meio metro de altura perguntou para mim se eu ia dormir na fábrica. E aí eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Falei, não, mamãe não vai dormir na fábrica. Não, Mamãe vai voltar pro centro de novo, vou voltar para dentro da minha caixinha, vou investigar meu propósito de novo. E aí foi que falei, não, eu quero sim viver da gestão, que é o que eu gosto de fazer. Gente, eu adoro resolver BO ali. Adoro resolver pepino empresarial. Adoro resolver pepino empresarial. Simone, se tiver aí, ela vai levantar a mãozinha. Porque pensa uma pessoa que curte o abacaxi empresarial. E aí eu falei, Tati. eu vou resolver. E aí Sim. que, dentro das minhas condições, dentro do cenário da minha vida, que é estar com a minha filha, estar com o meu trabalho, dentro de um cenário que é equilibrado e que é possível para todo mundo. Ah lá, ó, o Simone falando, com certeza. Sou a rainha do BO, adoro do BO. E assim, Tati, acho que tem várias coisas, né, assim, que você falando e que me tocaram aqui para compartilhar, né? Porque para mim tem algumas coisas aí. Por mais que eu não sei que caos que tá rolando na vida de ninguém, eu sei o caos que tá rolando na minha agora, mas a gente nunca começa do zero. E a gente tem esse pensamento. Ah, mas eu vou começar do zero. Gente, não existe começar do zero. Você sempre você já tem experiência, você já tem conhecimento, você já tem um monte de coisa que você pode direcionar para o que você quiser. Então, a gente nunca começa do zero. Outra coisa, experimenta. Porque quando você experimenta, você descobre o que você gosta e o que você não gosta. Se você não tivesse experimentado a yoga, você não teria descoberto que você gosta de ensinar. Sim. Então, assim, você experimenta, te traz informação. Outra coisa, identificar propósito também é um caminho. Você acha, você perde, você volta, você pensa que vai mudar, depois você não muda. Por quê? Porque propósito é fazer o que faz sentido para quem você é aqui e agora. Então, hoje, para a Clau, faz sentido fazer o que ela está fazendo. Se daqui 3 anos o que fizer sentido para mim for outra coisa, o meu propósito vai ser outra coisa. Né? Então, assim, que você tá falando esse negócio das coisas escritas na pedra, sabe? Parece que você tem que ficar sentado o resto da vida naquela cadeira, parece que você tem que morar o resto da vida na mesma casa. Assim, as coisas, faz parte da vida mudar, tá tudo bem. Isso que você tá falando é muito legal, porque uma das coisas que eu mexo, né, dentro da minha mentoria é quando eu falo de visão, missão e valores. Que o povo quer escrever e pôr na placa. Eu falo, gente, não é na placa. Calma lá, né? A plaquinha, ela não muda. Só que os nossos valores, conforme a maturidade chega, muda. A nossa missão muda. Porque se a gente atingiu, completou aquela missão, você vai ter outra. Só vai acabar a tua missão na hora que você morrer. Salvo isso. Que chato também toda hora ficar ganhando a mesma missão, né, Tati? Que coisa chata também toda hora a mesma missão, gente. Mas isso é um choque, porque as pessoas elas são tão, assim, elas ficam tão enraigadas de que elas precisam ficar. Claro, nós precisamos ter uma pedra filosofal. Isso eu não abro mão.
tudo nessa vida precisa de uma pedra filosofal para você se lembrar de onde você veio. E por que você faz aquilo lá? A minha pedra filosofal, eu encontrei ela quando eu escrevi minha história. Que um dia eu falei, não, eu tenho uma história, eu vou sentar e vou escrever minha história. Tanto que qualquer coisa que vocês lerem ao meu respeito, começa falando. Nos meus 23 anos de experiência, por quê? Porque só a hora que eu escrevi, eu tenho 23 anos de empresa, que eu falei, cara, eu sei muita coisa. Sim. E a gente precisa ser egóico nesse momento e falar assim, eu sei, eu já fiz, eu já sei o que me custou. E tem uma frase que eu gosto muito que fala, atrás do sucesso, ninguém imagina quantas cicatrizes existem. E existem muitas cicatrizes atrás do sucesso. Só que você precisa conhecer as suas cicatrizes. Precisa. Assim, você precisa conhecer as suas forças, você precisa conhecer o que te causou as cicatrizes, você precisa lidar com a dor disso, né? Então, assim, é um caminho. E para fazer relação, né, com o que você está trazendo, e para eu achar a música, para não correr o risco do Instagram derrubar a gente, né? Porque, meu Deus, é muito chato. Não derruba mais. Ele não derruba mais. Ai, que bom, que bom. Por isso que agora eu tô vendo que eu tô fazendo live assim de 1h e cacetada e não tá rolando mais nada. Porque assim, Tati, só na hora que eu consegui ter clareza que eu, Claudiane, sou uma mulher de fases na versão 4.0, é que eu me apropriei. E quando eu vi o meu livro, né, quando eu recebi o meu livro, que eu me apropriei, que eu escrevo a história que eu quiser escrever. Eu faço o que eu quiser fazer. E aí, quando isso faz sentido para você, quando você expressa, né, quando eu comecei a entender que é essa mensagem que eu quero levar, quando eu me apropriei dos meus talentos, o que eu quero servir, eu sou boa, sim, nisso. Eu sou muito competente em acompanhar as pessoas no seu processo de desenvolvimento, identificar quem é, identificar o seu propósito. Eu sou boa nisso. E eu vou servir isso para as pessoas. Então, quando você se apropria dessa sua verdade, você vai lidando, inclusive, com os desafios que vão aparecer. E vão aparecer muitos, mas você vai tendo essa agilidade, né? Essa agilidade de voltar para o centro, essa agilidade de encontrar o seu caminho, essa agilidade de entender que você precisa descansar para seguir. Não é mudar o plano, eu não preciso mudar o meu plano, eu só preciso descansar que eu estou exausta. É diferente. Né? Então, é esse se apropriar dessa mulher, dessa mãe de negócios, dessa empresária, dessa esposa. Às vezes é mãe com culpa, às vezes é mãe feliz, às vezes é mãe frustrada, porque isso tudo vai acontecendo na nossa vida o tempo todo, né? Então, eu ainda... No final eu troco tanto, né? Tenho me encontrado cada vez me conectado mais com mulheres diferentes, novas conexões, né? Como a nossa agora. E aí a gente vai entendendo que a gente pode se fortalecer e as nossas verdades compartilhadas muitas vezes inspiram e encorajam outras mulheres, que é essa a proposta dessa live, né? Trazer uma história, trazer histórias diferentes da minha, visões diferentes da minha, porque cada uma, quem está aqui, homem e mulher, que está assistindo, que vai assistir a gravação, está lá com seus dilemas, com seus desafios, e eu tenho certeza que algo aqui vai inspirar e vai encorajar, porque é o que a gente está precisando nesse momento, inspiração e uma dose de coragem, de ousadia, né? Então, é assim que a gente faz o nosso caminho. Não percam a oportunidade de sentir o sol. É só pra, assim, é isso que vale na vida, sabe? Assim, mesmo para quem... A gente tá num home office muito diferente. Isso que a gente vive não é home office. Isso aqui é um home office carcerário. De verdade. Sabe? Saiam da cadeira, vão tomar um sol, vão tomar um suco, vão ver a planta. Exercitem o processo de criação, de criatividade, tecnologia. Tá chegando o Dia das Mães. Se você tem sua mãe, beije, abrace, aperte, fale que você ama, fale que ela é importante na sua vida.
Se você é mãe, seja uma mãe importante. Seja uma mãe do jeito que você for, mas seja para os seus filhos. Porque a vida é tão rápida. Quando a gente viu, já fez 40. Quando a gente viu, os nossos filhos estão com 20 anos. Quando a gente viu, a gente está tomando café da tarde com uma prima, que não foi meu caso essa semana, encontrei com uma prima, tomei um café da tarde, falei, nossa, nós estamos parecendo nosso coroa tomando café da tarde. Mas são as fases, e acolhe o teu momento, acolhe a tua fase, acolhe o que está acontecendo ao teu redor. Tudo isso que está acontecendo não vai passar tão rápido, a gente ainda tem uma jornada aí para viver, mas aproveita o teu universo, aproveita o teu lar, sabe? Teu lar, tua casa, teu tempo. Dentro da tua casa não tem pandemia, dentro da tua casa não tem vírus. Beija muito, abraça muito, toma banho longo, toma banho quente, toma banho frio, se perfume sua casa, respira fundo, que assim, a vida lá fora tá difícil, mas aqui dentro tem que estar bom, porque dentro da nossa casa a gente consegue fazer com que a nossa alma fique bem, e aí a gente, no dia seguinte, acorda. Eu amei estar aqui. Obrigada. Ai, maravilhosa. Eu também adorei estar com você. Foi um tempo muito delicioso. Gratidão por topar, gratidão pela conexão, né? Todas as vezes que a gente tem conversado tem sido muito bom, muito prazeroso te conhecer e que a gente continue juntas, né? E que a gente consiga realmente ser luz, né, para muitas pessoas que estão precisando e que a gente receba a luz quando a gente precisar, porque às vezes a nossa peteca também cai, né, e que a gente consiga ser o nosso melhor possível, né? Se cuida, gratidão. Gente, gratidão quem estava aqui ao vivo, apreciando aí a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser acompanhar o trabalho que a gente está fazendo junto, do Clareza e Ação, toda segunda-feira, 7h30 da noite, tem aula gratuita. Toda semana é uma mulher incrível, diferente, que dá uma aula que ajuda você a começar o teu negócio no dia seguinte já diferente. São aulas práticas, são aulas teóricas, a gente estou tentando trazer o máximo de conteúdo que realmente no dia seguinte você já coloque em prática. Vamos ajudar. Isso é o que a gente pode fazer, vamos compartilhar, porque é para isso que a gente nunca demais, né? A gente esquece. Exatamente. Para quem enferrujar conhecimento, né? Bora compartilhar. Não, vamos compartilhar. Grato imensamente pela oportunidade, adorei estar aqui. Tem sido realmente muito bacana que a gente tem feito junto. Você é uma pessoa sensacional e o teu livro tá aqui, ó. Tá na lista aqui, ó. Por favor, por favor. Vou adorar, vou adorar. Tá na lista dos do ano ainda. Que legal, que bom, que bom. Ano de livro. Ai, nem fala. Eu tô aqui com a minha também, meu Deus do céu, grande, inclusive. E aí, ó, o seu vai estar lá, assim que eu terminar de ler, ele vai estar lá. Vamos ver as percepções. Vamos ver as percepções que eu vou sentir do teu livro. Com certeza eu vou compartilhar. Vai. Não, e eu quero que compartilhe, Grata a você também, lindona, se cuida. Beijo grande. Tchau, gente, até mais, se cuidem. Tchau, obrigada a todo mundo.